Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para continuar nossa leitura bíblica, né? Avançamos bastante já, né? Vários livros já em 2 meses aí de leitura e tem sido algo maravilhoso aquilo que o Senhor tem feito e tem permitido a gente viver, né? E hoje a gente vai voltar novamente, né? Para o livro de 1 Samuel. A gente vai continuar a leitura, agora vamos ver o decorrer da história aqui da vida de Samuel, né? E aí desfrutar daquilo que o Senhor quer derramar sobre nós nesse período. Já pega esse link, já manda para alguém, já compartilha aí, já deixa seu joinha, seu comentário, já pega seu papel, sua caneta, vamos deixar tudo prontinho para que nada nos atrapalhe durante esse processo da leitura. Amém? Vamos orar para a gente começar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós pedimos ao Senhor, derrama sobre nós a Tua mão, derrama sobre nós aquilo que o Senhor quer derramar no dia de hoje, que possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? 1 Samuel, agora a parte B do versículo 2 do capítulo 7. Né? Então, 1 Samuel 7, versículo 2, a parte B. Né? A continuação da onde a gente tinha parado em Samuel. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: Reúna todo o Israel em Mispa, e eu os intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam se reunindo em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: Não pares de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimos estrondos contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Carmatando. Não, Betcar, desculpa, gente. Abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias da sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal, Mispa, decidindo as questões de Israel em todos os lugares, mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 8.
Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como os líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes de Berseba, mas os filhos dele não andavam em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos e aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dar-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje, abandonando-me e prestando culto aos outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra, colocará alguns como comandantes de 1.000, outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer colheitas e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais da colheita de uvas, e o dará a seus oficiais e os seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e servas, e o melhor do gado, e os jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não queremos ter um rei. Nós queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trisneto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam no seu ombro. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: Chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram o monte de Efraim, a região de Salissa, mas não encontraram. Prosseguindo, e entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: Vamos voltar ao meu pai e meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a se preocupar conosco. O servo, contudo, respondeu: Nesta cidade mora um homem de Deus e que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: Se formos, o que lhe poderemos dar
A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: Tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: Vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado de vidente. E Saul concordou: Muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: O vidente está na cidade? Elas responderam: Sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entraram na cidade, vocês o encontrarão, antes que suba ao altar para o monte do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora, e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade, e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu, há 3 dias não se preocupe com elas. Já foram encontradas, e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita da menor tribo de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhe deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro: Traga-me a porção da carne que lhe entreguei e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: Aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois desde o momento em que eu disse, tenho convidados, essa parte foi separada para você, para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte da cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: Levante-se, e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao servo que vá à frente. E o servo foi e Samuel prosseguiu: Fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. 1 Samuel, capítulo 10. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: Como encontrarei o meu filho? Então dali você prosseguirá para o cavalo de Tabor. 3 homens virão subindo o santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali.
Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem, profetizando um novo homem. Assim que esses sinais se seguirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também, para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Quando, chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas. Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então, o tio de Saul perguntou a ele e a seu servo: Aonde vocês foram? Ele respondeu: Procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontrados, fomos falar com Samuel. E o que Samuel lhes disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: Ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa e lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e todos os reinos que os oprimia. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias, e disseram: Não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora apresentem-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, e a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: Sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: Viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saúl também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: Como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não trouxeram presente algum, mas Saúl ficou calado. 1 Samuel, capítulo 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: Faça um tratado conosco, e nós sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: Só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se alguém vier nos socorrer, nós nos
Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: Digam aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu os seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: Quem foi que perguntou: Será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse: Hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação em Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim, todo o povo foi a Gilgal, proclamou Saul como rei na presença do Senhor, e ali ofereceram sacrifício de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. 1 Samuel, capítulo 12. Samuel disse a todo Israel: Atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estarão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste a coisa alguma das nossas mãos, das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor designou Moisés e Arão, tirou seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os vendeu a Síria, a Cícera, o comandante do exército de Hassor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, abandonamos o Senhor e prestamos cultos ao Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos, e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança.
Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: Não, escolha um rei para nós. Embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei, agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora, preparem-se para este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos, não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuvas para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor naquele mesmo dia, e o Senhor enviou trovões e chuvas, e assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Ora, ao Senhor, o teu Deus, desculpa, gente, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: Não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixe de seguir ao Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que depois o Senhor teve de prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim estar pecando contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente, de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. 1 Samuel, capítulo 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas, nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas, em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos homens quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, e esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e os poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não
e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a fazer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. Saul contou aos soldados que estavam com ele, eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a Bet-Heron e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avisa o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar o rastelo e enxadas era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. E a gente vai parar por aqui, né? Amanhã a gente continua, que o Senhor possa continuar te abençoando em nome de Jesus. E até amanhã.